Graça e paz. Amém. Quem aí quer ser cheio do Espírito Santo hoje? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. O tema da mensagem de hoje é até transbordar. E transbordar significa sair fora das bordas, ter em excesso e estar repleto. E na Bíblia fala que nós somos como vasos nas mãos de Deus. E como vaso, nós temos que permanecer cheios. Amém. E hoje nós vamos ver um pouquinho do que nós temos que ser, o que nós temos que ter para permanecer cheios da presença do Espírito Santo. Gostaria que projetasse para mim Jeremias 18, a partir do versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, tirar tudo aquilo que não provém dEle, tirar toda a mentira, todo o rancor, toda a discórdia, todo o pensamento que não provém dEle, Ele quer tirar das nossas vidas e nos fazer um vaso novo, sem rachaduras, para que a gente possa ser cheios da presença dEle. E Deus, Ele vai nos transformando, assim como Ele fez com Saulo. Atos 9, a partir do versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Nesse meio tempo, Deus foi e falou com Ananias e mandou Ananias ir até a casa de Judas e quando chegasse lá, colocasse sua mão sobre Saulo, que ele voltaria a ver. Mas no versículo 13, ele diz o seguinte: homens que viajavam... Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todos o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Sabe, Deus usa os improváveis. Em Atos 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Aquele que perseguia os que falavam em nome de Jesus teve uma experiência tão grandiosa com Deus que passou a ser cheio do Espírito Santo. E por onde ele passava, a presença de Deus era tanta na vida dele que por onde ele passava, ele transbordava da presença de Deus. Ei, Deus quer usar a sua vida. Não importa o quão improvável você se ache, é você mesmo que Deus quer usar para transbordar o amor dele por onde você passar. Aleluia. Mas para nós transbordar, nós precisamos estar cheios de alguma coisa. E do que nós temos nos enchido? O quanto que nós temos buscado a presença de Deus e quais têm sido as nossas prioridades. Muitas vezes, passa dias, passa semanas e a gente esquece de buscar Deus. A gente esquece de tirar um tempo de qualidade com Deus. Mas Deus é um Deus constante na nossa vida, mesmo nós não sendo constante com Ele. Em Salmo 139 vai dizer que Deus é um Pai presente nas nossas vidas e que Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe cada pensamento, cada sonho que temos. Mas e nós?
O quanto nós conhecemos desse Deus? O quanto nós temos buscado a presença dele? E o quanto nós temos nos disponibilizados a viver no centro da vontade dele? Deus, ele pensa em nós 24 horas por dia. Mas e nós, o quanto pensamos nele? Quanto nós buscamos pela presença dele? Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Sabe, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Nós temos que ter uma vida no secreto. Não adianta a gente vir só no sábado cultuar a Deus. Deus, ele nos chama para um relacionamento. E o relacionamento tem que começar no secreto. Para que quando você saia do secreto, o amor dele transborde para as pessoas do seu redor. Sabe, nós só vamos transbordar daquilo que nós temos sido cheios. E do que nós temos nos enchido. O mundo, ele nos oferece muitas coisas que aos nossos olhos carnais parecem maravilhosas. O mundo tem nos oferecido festas, tem nos oferecido bebidas, tem nos oferecido jogos, amizades que muitas vezes não nos levam para um bom caminho, enquanto Deus tem nos oferecido salvação e vida eterna. Em 1 João 2,25, diz: essa é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe, as coisas que o mundo nos oferece, as alegrias que o mundo nos oferece é algo passageiro, mas o que Deus tem para nossas vidas é algo eterno, que não tem fim. O terceiro ponto é que o Espírito Santo nos encherá. A partir do momento que a gente entender que Ele é tudo para as nossas vidas, que a gente não é nada sem Ele, e que a gente começar a buscar verdadeiramente da presença dEle, buscar Ele em águas mais profundas e não só apenas no raso, e entendermos que sem Ele nós não somos nada, Ele virá e nos encherá da presença dEle. 2 Reis 4, a partir do versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a porta e com seus filhos começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas eles respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Sabe, essa mulher, ela não tinha nada além de uma vasilha com um pouco de azeite. Então Eliseu falou para ela ir buscar por mais vasilhas por toda a vizinhança, e quando terminasse de juntar as vasilhas, entrasse na sua casa e fechasse a porta. E quando ela começou a derramar daquele pouco de azeite que ela tinha nas outras vasilhas, começou a encher a ponto de que faltou vasilhas de tanto azeite que tinha. O que nós aprendemos com isso é que não importa o pouco de azeite o pouco de vasilha que nós tivemos. O que importa é a nossa disposição em buscar por mais vasilhas, que Deus irá multiplicar o azeite. Ou seja, não importa como nós estamos, o que importa é a nossa disposição para buscar mais da presença de Deus. E quanto mais a gente buscar da presença de Deus, mais Ele vai derramar da presença dEle nas nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo com ela é que disposição mais secreto é igual a vasos cheios da presença de Deus. Disposição mais secreta é igual a vidas cheias da presença de Deus. E disposição mais secreto é igual a vidas sendo transformadas pela presença de Deus. Aleluia. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que estar dispostos a buscar pela presença de Deus. Temos que estar dispostos a viver no centro da vontade dEle. Atos 2:17.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Deus irá derramar do espírito dele sobre as nossas vidas, mas nós temos que estar dispostos a buscar pela presença de Deus. Nós temos que ter uma vida de intimidade no secreto com Deus e procurarmos por águas mais profundas e não permanecer somente no raso. E na nossa vida é assim, muitas vezes quando a gente quer muito alguma coisa, a gente não fica incomodando o pai e a mãe que a gente quer. Eu quero um computador, eu quero um celular, e a gente fica lembrando isso toda hora, porque a gente quer. E a mesma coisa com a presença de Deus, nós temos que buscar para Ele, falar para Ele, Deus, eu quero mais, e quanto mais a gente pedir, mais Ele vai derramar da presença dEle. E o quarto ponto é que precisamos transbordar todos os dias. Romanos 8,19 vai dizer que há uma geração que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se você ainda não sabe, você é filho de Deus. E tem uma geração lá fora esperando você tomar o posicionamento de filhos, buscar ter uma vida de intimidade com Deus e sair pregando o amor de Jesus. Sabe, não está muito longe a volta de Jesus. Só que tem muita gente que ainda não conhece a Ele. Tem muita gente que ainda não encontrou o amor verdadeiro, que é Jesus. E nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de nos posicionarmos, de sairmos da nossa zona de conforto e pregar o amor. E ministrar o evangelho àqueles que não conhecem. Está na hora de nós transbordarmos para que a glória de Deus seja manifestada, para que façamos a diferença por onde passarmos e para que o mundo conheça o amor que é Cristo através de nossas vidas. Sabe, muitas vezes é cômodo ficar sentado. No início do ano, comecei a pedir para Deus que eu queria viver no centro da vontade dEle, que eu queria pregar o evangelho, que eu queria falar do amor dEle para as pessoas. E essa semana, a gente jantando, e a minha querida irmã falou, pai, está na hora da Duda pregar nos teens. E eu já falei, não quero. E muitas vezes a gente é assim, a gente pede para Deus tanto uma coisa, e quando chega a hora, a gente dá para trás, a gente desiste. Mas nós temos que estar dispostos a buscar a presença de Deus. E a gente é improváveis, todos nós somos improváveis. Porque eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai falar, não, eu não posso estar lá em cima. Eu não posso pregar o amor de Jesus. Mas é os improváveis que Deus usa. Ele não usou Paulo, que buscava prender todos os que falassem o nome de Jesus, e Paulo se tornou o maior apóstolo da Bíblia. E você não é improvável. Deus, Ele vai te usar, não importa o quão imerecedor da presença dEle você se acha, Ele vai encher a sua vida com a presença dEle. E nós temos que nos posicionarmos. Temos que sair da nossa zona de conforto e nos desafiarmos, porque nós podemos nos achar incapazes, mas Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele vai nos capacitar para fazer a vontade dEle. E a gente tem contato diário com muitas pessoas, na nossa escola, na nossa família, na nossa vizinhança, e a gente não tem falado do amor de Jesus. A gente está contente com o amor de Jesus só para nós, enquanto não é isso que a Bíblia diz. Deus fala para a gente amar o nosso próximo, e amar o nosso próximo é mostrar o amor de Jesus para eles. Amar o nosso próximo é nos posicionarmos como filhos de Deus e falar para as pessoas ao nosso redor, ei, Jesus te ama. Jesus tem uma história preparada para você. Jesus tem planos e sonhos muito maiores do que você imagina para a sua vida. E na nossa escola, muitas vezes, a nossa turma nem sabe que a gente é cristão. E por quê? Porque a gente não nos posiciona. A gente não... As pessoas, elas têm que ver Jesus através das nossas ações e não esperar a gente falar alguma coisa. Elas têm que ver Jesus em tudo que a gente faz. E muitas vezes as nossas ações não são conforme a vontade de Deus. Muitas vezes o que a gente faz
é para ser o mais popular da escola, é para ser o mais inteligente, é para ser aquele amigo legal, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja filho. E como filho nós temos responsabilidades, como buscar a presença de Deus e a manifestar a presença de Deus por onde a gente vai. Está na hora da gente transbordar a presença de Deus. Está na hora de a gente sair da nossa zona de conforto. Agora eu quero que você pense num amigo, num colega que você tem, que você sabe que não conhece Jesus. E se Jesus voltasse agora? Você teria feito a sua parte de falar do amor dele, do amor de Jesus para aquela pessoa? Pois é. Nós temos que buscar a presença de Deus, porque a gente não vai conseguir falar de Deus, a gente não vai conseguir falar de Jesus se a gente não conhecer a Jesus. Se a gente não tiver uma vida de intimidade no secreto, a gente não vai conseguir conhecer a Jesus e a falar de Jesus para as pessoas. Porque você não pode falar de uma pessoa que você não conhece. Deus, ele nos chama para um relacionamento. Ele nos chama para um secreto. Ele anseia ter uma intimidade com a gente. E muitas vezes a gente não está nem aí. Enquanto ele está lá, de braços abertos, esperando a gente se achegar. Porque ele não vai invadir a sua vida. Você tem que querer. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que se achegar até ele. A parte dele ele está fazendo, que é esperando você chegar até ele. Ele está te esperando. E quando você decidir chegar, ele vai te dar o melhor abraço do mundo e vai falar: ei, filho, eu estou aqui. Eu vou te ajudar a passar por todas as dificuldades que você está passando. Eu estou do seu lado, não desanima. E eu vou te capacitar para fazer a minha vontade. Aleluia. Mas nós temos que se achegar até ele. Sabe, eu gosto muito do Salmo 139, que diz que ele nos conhece por inteiro, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, ele sabe dos nossos sonhos, sabe dos nossos pensamentos. Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, Deus me conhece por inteiro. Deus sabe todos os meus sonhos. Mas e o quanto eu conheço desse Deus? O quanto eu sei sobre Ele? E o quanto eu tenho buscado saber sobre Ele? O quanto eu tenho buscado ter uma vida de intimidade com Ele? Porque Ele está do meu lado todos os dias. Nós, muitas vezes, não estamos do lado dEle. E eu quero que você reflita sobre isso. O quanto você tem buscado pela presença de Deus? Porque a gente não pode esperar chegar na última hora para buscar a presença dEle. Nós temos que viver na presença dEle. A nossa vida tem que ser baseada na intimidade com Deus. A gente não pode permanecer no raso. Deus nos chama para águas mais profundas. E quanto mais profundos a gente for nele, mais cheios da presença dEle nós vamos ser. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer que a gente seja cheios da presença dEle. Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. Ele quer que a gente esteja dispostos a buscar pela presença dEle. E agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero que quem está disposto a buscar pela presença de Deus, coloque-se de joelho. Não é de pé, é de joelho. Você que anseia por mais a presença de Deus. Sabe, o maior lugar que a gente pode se achegar é aos pés de Jesus. E Ele anseia que a gente esteja ali. Espírito Santo, eu te peço, Paizinho, enche-nos da sua presença. Nós queremos mais de Ti, Pai. Nada mais satisfaz a nossa vida a não ser a sua presença, Deus. Nós queremos conhecer mais de Ti, nós queremos saber quem o Senhor é de verdade. Nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, Pai. Nós queremos viver aos seus pés, conhecendo mais de Ti, Paizinho. Por isso eu te peço, Pai, derrama da sua presença sobre as nossas vidas, Deus. Derrama da sua presença nesse lugar, Espírito Santo. Nós clamamos que queremos mais de Ti, Deus.
Nós ansiamos pela sua presença, Deus. Nós não queremos ficar mais no raso, Deus. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas, Pai. Nós queremos viver o seu sobrenatural nas nossas vidas, Pai. E nós queremos nos posicionarmos como os filhos, Deus, para proclamar o seu amor, Espírito Santo. Nós não queremos mais ficar no superficial, Deus. Nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor, Deus. Não apenas de aparências, Deus, mas uma vida intensa de intimidade contigo, Deus. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, derrama da sua presença na vida de cada um aqui, Pai. Que nós venhamos ser cheios da sua presença, Pai, até transbordar, Espírito Santo. Nós não queremos somente um arrepio, somente uma sensação. Nós queremos ser cheios da sua presença e a queimar por ti, Espírito Santo. Nós queremos queimar por ti, Deus. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas, Pai. Por isso, eu te peço, Deus, derrama do seu Espírito Santo. Derrama, Pai. Nós estamos dispostos a receber o seu Espírito Santo. Nós estamos dispostos a ter uma vida de intimidade contigo, Pai. Por isso eu te peço, Deus, enche-nos da sua presença, Deus. Enche-nos de ti, Deus. Nós queremos mais de ti. Você que quer mais de Deus, grite bem alto: eu quero mais de ti, Deus. E Ele tem mais para você. Basta você pedir.